Retomamos o debate com o contributo bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Dr. Domingos de Azevedo, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Pegando aqui numa frase dita na abertura do Fórum TSF e recordada agora mesmo no filme sonoro realizado pelo Joaquim Dias e que abre esta segunda parte do Fórum, o Bruno França dizia-nos que não tínhamos uma política fiscal consistente e coerente. Parece-lhe que esta é uma boa análise do nosso sistema fiscal, Dr. Domingos de Azevedo? Eu acho que nós, infelizmente, continua tudo na mesma, como a gente costuma dizer, tudo como antes, lá para os lados da Abrantes. Ou seja, dito de outra maneira, nós nunca tivemos uma política fiscal, sempre tivemos uma fiscalidade para a política. Isto é, nunca perguntámos nem nunca equacionámos de uma forma estruturada, de uma forma séria, quanto é que um cidadão tinha necessidade para sobreviver. E quanto é que esse cidadão em Vila Real, em Bragança, em Lisboa, em Beja, em Braga, em Évora, qual é que seria o montante ideal para que este cidadão pudesse ter uma vida condigna? E a partir, naturalmente, desse limite, então, estabelecer aquilo a que nós chamamos a contribuição do cidadão para a vida em comum, ou seja, o pagamento dos impostos. Nós nunca tivemos isto porque não interessa ter. Porque interessa ter um sistema que seja tão flexível quanto os políticos têm necessidade à medida das suas promessas, muitas vezes inconscientes, e muitas vezes, também diga-se em abono da verdade, que este mesmo sistema fiscal fique prisioneiro de concessões de estrutura social, como é o caso que nós infelizmente assistimos nestes últimos tempos. E por isso, nós não temos uma política fiscal, é bom que isto seja dito, nós temos uma fiscalidade prisioneira da política, por isso uma fiscalidade para a política. E porquanto isso é uma verdade e que infelizmente, enfim, nenhum governo ainda pegou nisto a sério de uma forma estruturada, houve um início com a reforma do IRS em 1989, que tinha alguns leves, embora de índole nacional, sem uma base científica, mas que tinha alguns leves desta preocupação e que humanizou muito o IRS. E que infelizmente hoje está completamente destruída por efeito da anulação das deduções. Pois muito bem, nós temos em Portugal hoje numa situação muito complicada. Uma situação muito complicada e um professor de Direito Fiscal ou um aluno de Direito Fiscal compreende. Ou seja, o que é isto de impostos? Então, qualquer que vá para o governo pode exigir dos cidadãos o que muito bem entender de impostos. O que é isto de impostos? E o que é o direito à vida e o direito à dignidade? Não existe nas sociedades organizadas. Ora bem, claro que existe o direito à vida, o direito a termos a nossa própria dignidade e o direito, acima de tudo, a termos um limite mínimo, ao qual todos tenham direito a esse mesmo limite. Ora, o que se passa hoje é que esse limite da dignidade e a relação que existe entre o imposto que o cidadão paga e aquilo que a sociedade organizada lhe devolve, há uma diferença muito grande e que, em termos de direito fiscal, chama-se isto o confisco. Ou seja, os cidadãos estão a pagar mais do que aquilo que se justifica que eles efetivamente paguem. E o que nós assistimos hoje é que também com este governo o sistema fiscal tem sido usado, enfim, na sequência de algumas opções, tudo indicia que sejam opções de natureza política. Ou seja, o esforço que tem sido pedido no âmbito dos impostos aos trabalhadores, àqueles que trabalham, e atenção que é necessário nós clarificarmos isto, todos aqueles que trabalham não são só os trabalhadores por conta de outrem, são também os médicos, são também os advogados, são também os engenheiros, são também os profissionais liberais, que são os grandes sacrificados, a nossa, enfim, a tradicional classe média, mas todos aqueles que vivem do seu trabalho, todos aqueles que vivem, trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores por conta própria, aqueles que vivem do seu esforço, são os grandes sacrificados deste brutal aumento de impostos que temos tido na nossa sociedade. Porque eu continuo a não entender, e se alguém entender que me explique, porque eu realmente não consigo, no meu raciocínio não consigo entender, porque é que uma pessoa, se nasce de uma família rica e que recebe em fortuna os 100 milhões de euros, porque é que esta pessoa coloca o seu dinheiro no banco, não tem quaisquer sacrifícios, porque é que ela há de pagar uma taxa inferior que eu que todos os dias tenho que levantar de manhã, tenho que levar os meus filhos ao colégio, tenho que estar a horas no trabalho, tenho que sair à hora do trabalho, muitas vezes a correr para ir buscar os filhos outra vez ao colégio para os levar para casa, porque é que eu hei de pagar mais imposto do que paga esta pessoa que está na cama todo dia, ou pode estar, e tem rendimentos da fortuna que lhe deram. Ora bem, poderá haver justificações. Um colega meu
costuma dizer é que os capitais não falam e os capitais fogem, e as pessoas têm que se manter no mesmo sítio, no mesmo lugar. Evidentemente que condicionar a sociedade a este tipo de questões é, na minha opinião, menosprezar o ser humano e menosprezar as pessoas na sua dimensão. E os impostos sobre o trabalho são muito... Dr. Domingos Azevedo, estava a tendo em conta isso, nos diz, os impostos sobre o trabalho, em termos globais, são muito superiores aos impostos sobre os rendimentos? Mas indiscutivelmente, então se você tiver os 100 milhões de euros no banco a renderem, você paga 26,5%, se não estou em euro, ou 28%, agora não posso precisar. Se você trabalhar numa empresa qualquer, se tiver o seu escritório como advogado, se tiver o seu escritório como médico, se for um trabalhador por conta de outra, na TSF ou no outro lado qualquer, você pode pagar até 48%. E claro, eu pergunto porquê esta diferença de taxas entre um rendimento só por efeito da natureza do rendimento? Porquê? Porquê esta diferença de taxas? Porventura eles não farão diferença, quer aquele que tem o capital, quer aquele que trabalha. Evidentemente que fazem a mesma diferença. E por isso são estas coisas que eu, quando às vezes digo que a carga, o esforço necessário ao reequilíbrio das contas públicas portuguesas tem sido mal repartido. Têm sido beneficiadas algumas fontes de rendimento em preterição da sobrecarga de outras fontes de rendimento. E é isso que tenho, quando eu digo que tenho opções, a opção é esta, é que eu, se tivesse a responsabilidade de gerir, tentaria alguma equidade. E aquilo que nós assistimos é que, infelizmente, não há equidade nenhuma. E neste momento, é importante, porque às vezes as pessoas dizem, mas a Irlanda saiu do programa limpo. Mas as pessoas esquecem-se que o salário mínimo nacional é 485 euros e na Irlanda é 1.125 euros. As pessoas esquecem-se que o nível de vida da Irlanda não tem nada a ver com o nível de vida de Portugal. Evidentemente, se eu ganhasse 1.125 euros, ou se o salário mínimo nacional fosse 1.125 euros, como é na Irlanda e noutros países, naturalmente que o cargo que me viessem sobrecarregar um pouquinho mais, ainda me deixava um líquido muito superior àquele que eu fico em Portugal. E por isso é importante que hoje nós estamos perante uma situação em que a sociedade, por isso, aquilo a que nós chamamos o Estado, não devolve aos cidadãos o correspondente àquilo que eles pagam em imposto. E estamos perante uma verdadeira situação de confisco. Isto é, os cidadãos pagam e não recebem nada em troca, o que é demasiado grave e que urge, o mais rápido possível, tentar restabelecer algum reequilíbrio, porque, na verdade, quem está a pagar isto com língua de pau, perdoem-me a expressão, são aqueles que vivem do seu trabalho. Agradeço ao bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Dr. Domingos Azevedo, o contributo que trouxe a este Fórum TSF, o olhar de um especialista nestas matérias, ajudar-nos aqui a perceber, tirar, permitam uma expressão, quase uma radiografia ao nosso